Além de ser um importante espaço de integração, o CEUE também possui um papel social e político. Ao longo de sua história, o centro se manteve atento às questões políticas do país, sem deixar de lado a sua atuação dentro da universidade. Até mais ou menos 1930, o CEUE o pessoal não tinha um envolvimento tanto com a questão mais política em si. Eles eram mais preocupados em ser o centro estudante, porque tem que entender também que naquela época era mais o pessoal de elite, eles não estavam preocupados com muita questão, sei lá, das revoluções que estavam acontecendo em volta. Na verdade, ele é um grêmio de estudantes da escola de engenharia. São, sobretudo, os filhos da elite, né? Todos homens, claro, quem tinha acesso à universidade nesse período eram homens, né? Membros da elite, e eu acho que ele vai ganhando essa forma a forma que tem hoje em dia, né? Com a expansão da universidade, né? Quando novos grupos começam a ter acesso à universidade, outras pessoas passam a fazer engenharia e não mais apenas os filhos da elite. Então ele começa a ganhar esse ar que ele tem hoje. Outra época mais marcante também do CEUE, embora historicamente, geralmente o pessoal das engenharias não é partidarizado, mas daí vem a questão de ser politizado, é que durante a ditadura militar as engenharias acabaram tendo alguns conflitos em si com o Estado. Pela situação política do Brasil, na época, havia busca, vamos dizer, dos centros acadêmicos como forma de expressão política, já que do lado de fora havia só 2 partidos oficiais, né? Então esses movimentos mais avançados, eles nasciam, obviamente, dentro dos centros acadêmicos. Como outros centros acadêmicos, o CEUE também sofreu pressão, a questão toda de ter aqueles espiões para ver o que estava ou não acontecendo. Por exemplo, no prédio da Escola de Engenharia Velha, quando passava a polícia e via uma aglomeração de pessoas, eles jogavam bombas de gás lacrimogêneo. Quando a ditadura fez o índex, né, dos livros proibidos, então, qualquer livro que fosse marxista, qualquer livro que tivesse algum caráter comunista era proibido, a biblioteca do CEUE era muito rica e eles tinham esses livros. E eles precisaram fazer uma enorme fogueira, se livrar dos livros, porque poderiam incorrer, né, em algum crime segundo a ditadura e aí serem enquadrados. E até chegou um ponto, durante a própria ditadura militar, que realmente o CEUE foi um dos que mobilizou outros centros acadêmicos a fazer uma passeata, alguns eventos específicos, por causa que um estudante, se não me engano, de engenharia química foi preso e depois de passado mais de 6 meses, depois de que ele estava preso, que ele deve ter sido solto, ele apareceu morto. Isso, se não me engano, foi na base de Canoas. Daí isso gerou uma série de conflitos e não só o CEUE, como reunido com outros membros de centros acadêmicos da URGS, fizeram alguns panfletos ou então tentaram ativar a comunidade da URGS para esse problema que está acontecendo na ditadura militar. Tinha alunos, na verdade, da Escola de Engenharia que eram combativos, enfim, cumpriram, digamos, o seu papel libertário durante o período da ditadura, mas também teve alguns que eram base de apoio. Claro, não pegavam em armas nem nada disso, mas acabaram tomando o centro de estudantes para eles, para que não houvesse maiores perseguições e esse tipo de coisa. Então, acho que tanto os grupos apoiadores da ditadura quanto os contrários estavam presentes. Agora, na década de 70, que vai começar a se ver mais isso assim com clareza, essa ideia de movimento estudantil que a gente tem hoje, né? De um movimento estudantil que se opõe ao governo, que faz reivindicações. Isso vai começar no período da ditadura militar, sobretudo na década de 70. E com o fim da ditadura, aí na década de 80, sim, vai haver uma partidarização maior dentro do CEUE, inclusive. Em 87, né, o CEUE era bem mais político, né, bem mais... toda a política que existia na época, assim, sempre estava muito dentro da universidade, as discussões que tinha. Hoje a gente não vê mais isso, eu acho que é bom, né? É bom deixar a política de fora. O CEUE hoje são épocas diferentes, não se tem mais uma ditadura para lutar, não se tem mais essa questão toda que tinha no passado. Então não tem como querer ter uma crise muito grande com o Estado, alguma coisa assim.
O seu hoje se reserva mais uma questão de procurar os direitos, em especial, mais internos na universidade. As administrações que sucederam, né, tiveram essa preocupação de atuar mais dentro da escola. E eu acho que foi uma boa mudança. Claro, a gente nunca pode se isolar do que está acontecendo fora da universidade, mas eu acho que a preocupação com o que está aqui dentro deve vir em primeiro lugar. A gente tenta manter, tradicionalmente, no CEUE, uma visão apartidária, entendeu? Ninguém, nossa chapa, é filiado a nenhum partido, entendeu? Mas eu acredito que partido é diferente de política, a gente tem que saber fazer política, lutar pelo que a gente acredita, entendeu? Então, vamos sempre lá na escola de engenharia, discutimos com eles, debatemos assim, os caminhos, como é que está o nosso curso. A gente está interessado mais em questões mais simples do tipo, o que eu posso ter de fonte de renda ou não no meu centro acadêmico? Só que daí vem uma questão toda. Não adianta eu resolver meu problema se outros centros acadêmicos da URGS também têm um problema ou não. Então, no nosso site, a gente tem o cadastro de todos os diretórios acadêmicos para tornar mais fácil essa comunicação, porque por mais que o CEUE seja até um diretório acadêmico em proporções bem grandes, acredito que juntos com os outros diretórios acadêmicos podemos fazer uma coisa muito maior. O CEUE hoje é um grande parceiro da direção da Escola de Engenharia e dos professores. Se trabalha muito em conjunto atualmente, tá? Trazendo então um apoio mútuo entre as partes. Hoje se enxerga o CEUE não como um agente combativo, mas como um parceiro de melhoria da instituição.